tela e um pouco para quem estiver na posição dela, tá bom? Vamos lá. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Crente fujão. Conhece algum? Isso começou lá no Éden, quando desobedeceram, tentaram brincar de pique-esconde com Deus, se esconderam, aí Deus ainda entra na brincadeira e fala assim: onde é que vocês estão? Como se ele não soubesse onde estava. Onde é que vocês estão? Achou, achei. Foi o primeiro pique-esconde da história da humanidade. Vamos lá. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou ali um navio e ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe, da onde? Para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio a ponto de quebrar-se. Então todos estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: que tens desminhocado? Levanta-te, clama a teu Deus, talvez assim ele lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos o que causa nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre quem? A sorte caiu. Diga para a pessoa que está do seu lado: sua senha é só sua, não dá para ninguém. Seu bilhete é seu. Amém? Podeis assentar. Amém. Então, eu acho que todas as crianças, né? Isaac, Vitória, todo mundo aqui, o Davi, o Eike, todo mundo conhece essa história. Mas como as crianças estão aqui hoje entre nós, eu vou tentar pregar para os dois públicos, para os adultos e para as crianças, tá bom? Eu vou fazer uma linguagem mais clara, viu, Brenda? Para a gente entender o que está acontecendo aqui, ok? O Papai do Céu, ele escolhe pessoas para fazer coisas, para trabalhar para Ele, para ser instrumento dele. E nesse dia, Papai do Céu, Brenda, Ele escolheu Jonas, um homem chamado Jonas, para ir pregar num lugar. E o nome desse lugar era Nínive. Qual era o nome do lugar? Nínive. Então Deus mandou pregar Nínive. E ele não quis ir para Nínive pregar, e tampouco ele quis trabalhar para Deus naquela hora. Ou seja, ele não estava afim de fazer o que Deus pediu. Ponto. Nos dias de hoje, só um pouquinho de ganho. Nos dias de hoje, a gente encontra pessoas negligentes que não querem fazer o que Deus está pedindo. Você conhece alguém que Deus manda fazer as coisas e a pessoa não faz? Você conhece pessoas que dizem assim: eu não vou fazer nada não. Eles fazem, eles resolvem. Eu cheguei aqui atrasado hoje e falei: meu Deus, o som. Ainda tinha pensado assim, falei: Raquel vai vir, porque Joanilton já havia falado que ia chegar atrasado. Mas o conselho que eu deixo para Joanilton, para Raquel,
o meu filho, que também é do som, é que justifique, porque o som fica desamparado, fica sozinho, com ninguém. É como se um Jonas tivesse fugido do som. E aí, para minha sorte, para minha jesuicidência, a nossa missionária Mel, que eu já vou batizar ela assim, né? Com o nosso missionário Gabriel também tentaram ali meio que sem saber, mas deu jeito, aí eu cheguei logo depois. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou usando essa ilustração de hoje para dizer o seguinte: não transfira o que Deus botou nas tuas mãos para outra pessoa fazer, porque aquilo que é para você fazer vai ser cobrado de você, não vai ser cobrado. O outro pode até fazer e vai fazer, porque Deus não deixa a obra dele parar, mas a irresponsabilidade, a omissão, o deixa eu quieto, isso vai ser cobrado. A Bíblia diz que vai ter uma prestação de conta, e eu acho que a pior delas não é os pecados praticados, é os pecados omissos. O pecado da omissão é você ver Deus precisando salvar a gente e você dizer assim: não me alista no teu exército, que eu não estou afim. É você ver uma dificuldade na rua, na sua casa, e você falar assim: eu não vou fazer isso. Eu estava, não lembro que dia, segunda-feira. Quando foi o problema da Marcela? Segunda? Foi segunda, né? Acho que foi segunda. Segunda ou terça? Sei lá. Bom, eu estava à noite em casa e recebi um telefonema que eu tinha que resolver uma situação urgente no estado do Rio de Janeiro. E, sinceramente, eu não estava afim de sair nem para Muxaba, quanto mais para o Rio de Janeiro. Mas o pedido de socorro, quando ele vem, quando uma pessoa chega até você te pedindo socorro ou pedindo alguma coisa, você deve, por isso Deus deu dois ouvidos para nós. Um ouvido você ouve a pessoa e no outro ouvido você ouve o Espírito Santo, que é para você fazer. E aí quando aquela pessoa me pediu socorro, o Espírito Santo no outro ouvido falou assim: vai e socorre. E aí lá vem eu de novo com aquela história dos R$50, de novo. E aí quando eu olhei na minha conta, eu só tinha R$50. Aí eu lembrei que eu ia sozinho, e quando eu vou com a minha esposa, eu sou quase obrigado a ir com ar-condicionado, que ela gosta. E o carro gasta mais com ar-condicionado. Então eu falei, sem ela, vai ser bom que eu vou só no vento natural. E o máximo que vai acontecer é assanhar meu cabelo, mas tudo bem, isso é o de menos. Eu aguento essa parte, aí depois lá eu faço uma escova, qualquer coisa, mas eu vou chegar lá. E aí botei os R$50 para poder chegar lá em Campos, que são 200 quilômetros. E não me pergunte como meu carro conseguiu chegar com R$50, que é 10 litros. Se você for olhar a conta mesmo, ele teria que fazer 20 quilômetros por litro, mas eu acho que tinha gasolina lá dentro. Eu só sei que eu cheguei com 50. Glória a Deus. E eu ouvi muitos pedidos, sabe, irmãos? Eu ouvi muitos pedidos de pessoas assim: não vai não, fica. Ora daqui mesmo, por telefone, dá para resolver por virtual. Eu falei, não foi isso que Deus falou. Deus falou para mim ir para Nínive. Nínive só vai ser mudado quando o profeta de Deus chegar naquele lugar, porque ele não vai chegar o profeta, vai chegar a autoridade de Deus sobre o profeta. Quando você vai para um lugar que Deus não te mandou, você não vai conseguir fazer nada naquele lugar. Mas quando você vai para um lugar que Deus te mandou, e a sua carne, como foi o caso da carne de Jonas, não quer ir, é óbvio que a carne ela prevê o sofrimento que é pregar hoje em dia, porque pregar hoje, no século 22, 21, 22, hoje, pregar no século 22,
Está igual ao tempo de Jonas. Entra por aqui e sai por aqui. Você vai falar de Jesus para as pessoas me deixem em paz. Quero saber do Senhor. Mas eu posso só falar um pouquinho? Não, não quero saber. Eu já sou crente. Eu já conheço. Ele sabe tudo de Deus. Ele sabe que o inferno não está com o nome dele lá. E você fica passando mal, querendo salvar aquela alma, e fica impotente, sem saber, dizendo: Senhor, mas eu tenho uma palavra boa para você, eu tenho uma palavra excelente. Coloca para mim, Mel, Ezequiel capítulo 3, versículo 18. É muito conhecida. Se você pregar num lugar e alguém não aceitar, deixa eu falar uma coisa para você: a culpabilidade você não leva mais. É verdade. Quando você prega, quando você faz o que Deus mandou, você não se preocupe, porque você está justificado por Deus, mesmo que nenhuma alma entregue a vida dela para Jesus. Glória a Deus. Agora, se você não pregar, como Deus vai cobrar daquele povo se profeta nenhum pregou para aquele povo? Verdade. Existe uma palavra chamada procrastinação. Essa palavra procrastinação é chamada barrigada. Amanhã, ano que vem eu vou pregar, se Deus quiser. Sabe, Marcelo, uma coisa que me impressionou muito em você é que no último culto você chegou para mim e falou assim: rapaz, estou vendo que não tem violão, cara, vamos ver aí, negócio de violão. Eu gosto desse tipo de pessoas assim que é para ontem, vamos embora. Mas tem gente que fala assim: quando um dia comprar o violão, aí você me avisa, tá, meu rei? Viu, pai? Amém, manhã. Não. Nós temos que estar incomodados com os instrumentos parados. Isso tem que incomodar a gente. Se não incomodar, é porque isso não incomoda mais você. Está normal. Você tem que se incomodar quando o melhor ainda não está diante de Deus. A excelência não chegou ainda ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí Deus falou com Jonas, e Jonas teimou. E aí ele fez o quê? Tentou fugir de Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta, irmão. A palavra do Senhor não vai dar para a gente meditar tudo. A palavra do Senhor diz que os olhos de Deus passeiam sobre a terra. Você sabe o que quer dizer isso, irmão? Existe uma câmera 24 horas monitorando você, que é os olhos de Deus. Quando você entra no banheiro, quando você faz uma viagem, quando você pensa alguma coisa, quando você vai no trânsito, aquelas coisinhas que o homem não vê, que a mulher não vê, que a igreja não vê, que ninguém vê. Mas tem um que está registrando tudo. E sabe o que Deus vai fazer? Ele vai pegar essa filmagem, ele vai rebobinar, guardar ela, e no dia do juízo ele vai dizer assim: eu quero te apresentar uma história de um camarada ou de uma moça, se for uma mulher. Ah, é? Antes de você ser julgado, eu preciso te mostrar um filme. Qual é o filme? O seu filme, a sua história, o começo, o meio e o fim. O sim e o não que você me deu. Como você começou e como você terminou a sua vida. E eu não vou condenar você, porque quem vai se condenar ou vai se absorver nesse momento é a história que você escreveu. Vamos lá ver sua história? Porque eu sou justo. Eu vou dar para você o que você quis, o que você escolheu. Ali está dizendo que você fugiu. Porque você não queria papo comigo? Você não queria trabalhar para mim? É isso? Ah, gente, olha. Jonas estava prevendo uma coisa que eu preciso justificar e esclarecer, para a gente também não bater muito em Jonas. Quem tem noção, por que muita gente não quer trabalhar para Deus? Escuta o que eu vou te falar.
Olha para cá. Quem bota a mão no arado, Senhor, não pode mais olhar para trás. E quem bota a mão no arado não pode soltar mais o arado. Uma vez botou a mão no arado, tem que seguir para sempre trabalhando com Deus. Então tem gente que fala assim: eu não vou botar a mão no arado não, porque depois eu vou ficar direto com Jesus e ele vai ficar só me usando. E ser usado por Deus o tempo todo, numa geração que não quer Deus, que era o mesmo caso da geração de Jonas, e nós estamos vivendo a geração de Nínive aqui hoje, é sofredor para quem prega. Falar de Jesus hoje é uma vergonha. Nós temos no nosso país, por exemplo, pela primeira vez, tivemos agora recentemente ministros pastores. Nós temos no STF um ministro que já é pastor, graças a Deus não é vergonha. Mas no Ministério da Educação recentemente, o primeiro presidente que botou o primeiro pastor para ser ministro foi uma vergonha para nós. Quando um pastor foge dos princípios de Deus, ele envergonha a nossa classe, a nossa categoria. O nome pastor, o nome crente, o nome cristão nunca foi tão deplorado, nunca foi tão massacrado. Às vezes a gente tem medo de falar quem somos. Eu vou contar uma história para vocês, você já sabe. Não vou citar o nome por uma questão de ética. Nós temos uma irmã aqui na igreja que ela tem um filho que é policial. E ele trabalha assim num lugar bem perigoso no Rio de Janeiro, Morro do Alemão. E toda vez que ele vai para o trabalho, ele fica na cabeça dele assim, ó. Na cabeça dele ele fica assim, ó. Se pintar um assalto no ônibus, se pintar um assalto na estrada, ele tem duas opções. Se ele tiver a oportunidade, ele revida. E ele tem o direito de matar o ladrão. Mas a opção que fica mais aconselhável para eles, policiais, quando estão apaisando, é quando tem um assalto, ele pega a credencial, ele pega a arma, e ele joga, esconde em algum lugar e fica como estado civil. Porque se o bandido chegar até o cara e souber que o cara é polícia, matar é uma questão de honra para o bandido. O policial, dentro de um ônibus de excursão, por exemplo, uma vez identificado, ele é a galinha dos ovos de ouro do bandido. Então, ele corre mais risco do que todos os outros. O civil não representa tanto perigo para o ladrão, porque o ladrão é profissional e o civil é um amador. Então, o que o policial faz? Ele joga a sua credencial, ele esconde tudo e fica como civil. Às vezes, tem gente com medo de morrer, aí vem o diabo pelejando, criando problema, pega a sua credencial que Deus te deu, a sua unção, a sua arma, que é a palavra de Deus, e faz isso, ó, joga, esconde e fica como civil. Quem é você? Pastor Theo? Eu? Não, Teófilo. Está me confundindo com alguém, meu irmão. Meu nome é Teófilo. Mas você não prega lá em Guarapari? Eu? Está maluco, velho? Porque todo careca é parecido. Sou eu não. Deve estar me confundindo com outra pessoa. Aí quando o diabo vai embora, pega a pistola, pega a arma e pega tudo. Voltei a ser polícia de novo. Você tem que decidir. Ou você é um agente 007, James Bond, disfarçado. Ou você é PM, que bate de frente e está disposto a morrer pela sua pátria, pelo seu ofício, pela sua vocação, pelo seu chamado. Ou então pega essa credencial, rasga, pede demissão, faz que nem um Capitão Nascimento, pede para sair, para entrar no bloco de Deus. Ou você passa pela pré-seleção, ou você não finge, como disse a missionária, que é, sem ser. Ou você é, ou você não é. Ou você está dentro, ou você está fora. E nesse dia, para surpresa de Deus, Jonas estava fora. Partiu. Só que, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Quem consegue fugir do diabo aqui, levanta a mão. Quem consegue fugir do diabo?
Quem consegue fugir do diabo? Gente, tem alguém mais poderoso que o diabo aqui? Levanta a mão, por gentileza. A gente consegue fugir do diabo por algum tempo. Ó, presta atenção, eu vou dar um exemplo. O que eu vou avisar no final do culto tem tudo a ver com o que eu estou pregando aqui hoje. Ó, escuta, Mateus 4, Lucas 4, você vai encontrar a tentação de Jesus, certo? Quando Jesus foi tentado 3 vezes pelo diabo, foi o primeiro ataque de Satanás contra Jesus, a Bíblia diz que Satanás o deixou. E os anjos do Senhor o serviram. Ou seja, tem horas que Satanás, ele te deixa. Não quer dizer que ele não vai voltar, ele vai voltar depois. Ele vai te deixar para vir com outra arma, com outro problema, com outra estratégia. E às vezes, se você se esconder mesmo, o diabo não te acha mesmo não. Por quê? Porque ele não tem a onisciência, a onipresença e a onipotência. Os 3 atributos que só Deus tem. Então, pique-esconde com o diabo até funciona. Mas com Deus... E aí tem gente assim: Jesus não vai me achar aqui. Jesus, tomara que Jesus não me ache. Ele não precisa nem procurar, ele já sabe onde você está, só pensando. Deve estar lá atrás daquela coluna. O senso de humor de Deus, quando ele pergunta para Adão e Eva onde é que vocês estão, é porque ele queria que eles se apresentassem, era só isso. Ele não queria assim, tipo, te achei, agora assim, humilhei, ó, fujão. Com Jonas foi a mesma coisa, tipo assim, Deus viu Jonas indo na direção errada, e Deus foi atrás, com os olhos. Aí ele compra um bilhete, entra no barco, e sabe o que ele faz? Ele vai para o segundo esconderijo. Primeiro ele se esconde da cidade que Deus mandou. Depois ele se esconde dentro do barco no porão. Ou seja, num barco em alto mar, na direção contrária, no porão. Aqui Jeová não me acha não. Não, aqui não me acha não. Não tem como. Esse esconderijo aqui, isso aqui é uma bate-caverna. Caramba, não vai achar não. Aí começa uma tempestade, Jonas lá no porão, e o pessoal gritando lá em cima, o barco, o tempo virou do nada. Gente, o que é? Vai afundar, afunda, não afunda? E aí o pessoal começa a jogar algumas coisas fora do barco. O que eu aprendo com isso? Que quando você bota no barco da sua vida pessoas que estão desalinhadas com Deus, elas não somam nada com você, elas só te prejudicam. Pelo contrário, ainda atrapalha a sua vida. Sabe quem são os melhores crentes? Os crentes que eram idólatras, que eram macumbeiros, que eram espíritas. Esses caras, quando se convertem, você precisa ver eles dentro da igreja, eles são uma bomba. Mas esses crentes normais que vêm, eu tinha um Espírito Santo há 10 anos atrás, mas tem 10 anos que o Espírito Santo não me visita. O Espírito Santo quer te visitar todo dia, toda hora. Se depender do Espírito Santo, você já estava rodando há muito tempo. Mas você está pensando que o Espírito Santo vai rodar você? Não, é você que roda para o Espírito Santo te rodar. Começaram a jogar as coisas do barco, e aí Jonas, com a desobediência dele, começa a dar prejuízo para pessoas inocentes. Pessoas que não tinham nada a ver com irmão. Às vezes a gente entra no vento das pessoas que Deus está tratando. Hoje eu tive a felicidade, não vou nem falar o nome, mas a pessoa sabe. Eu tive a felicidade de encontrar um irmão, agora à tarde. E foi uma jesuicidência, o irmão está aqui. Eu vou falar para parar, o irmão, que está sendo transmitido. E eu falei assim para o irmão: sai desse barco. Esse barco vai naufragar se você ficar dentro desse barco. Essa pessoa afunda barco. Aí, obrigado, pastor, foi de Deus por ter falado isso. E assim, foi uma coisa que surgiu assim do nada, uma conversa informal. Mas aí Deus mostrando o mal que estava tendo pretensão contra mim, contra ele,
contra ela, contra outra pessoa. Um mal identificado por Deus. Jonas achou que Deus não ia achar ele. E aí as pessoas começaram a jogar as coisas do barco, não resolveu. Porque quando o problema está na pessoa, que é, ó, irmão, eu já tentei ajudar a tantas pessoas. Vocês conhecem a operação saco furado? Não tem pessoas que você dá R$10 e dos 10 ela consegue fazer R$1.000 assim, em 2 meses, rapidinho. Mas tem gente que se você der 1.000, ele cai para 10 em 2 dias. Em vez de subir de 1.000 para 2, ele cai de 1.000 para R$10 em 2 dias, porque ele simplesmente está desalinhado com Deus. E quando essa pessoa está perto de nós, como era o caso de Jonas, que estava perto dos caras, do barco, isso respinga e pega em todo mundo que está perto. Você quer ver um exemplo? Vamos dar um exemplo. Uma mãe que tem um filho, vamos supor, uma mãe que tem 5 filhos, mas tem um que é drogado. Aquele drogado, ele traz um sofrimento dentro daquela casa, que respinga nos 4 irmãos, na mãe e no pai. O sofrimento dele, o que Satanás está fazendo naquele menino, está destruindo a vida, não é só da mãe não, é de todo mundo daquela casa, por causa de uma pessoa. E Jonas estava fazendo isso com o pessoal que estava no barco. Aí de repente o capitão do barco falou assim: gente, o que a gente faz? O negócio não está parando, jogamos coisa fora, o barco está leve, sei lá, essa tempestade não era para vir, não tinha previsão do tempo ruim. Aí o capitão desceu no porão e achou ele lá deitado. Tem gente, irmãos, que além de não fazer as coisas para Deus, ainda é folgado. É, folgado. Esse dia cheguei com o irmão ali, ó. Eu estava com a melancia, eu falei: irmão, quer um pedaço de melancia? Ele: é com caroço ou sem? Eu falei: por quê? Ah, caroço dá trabalho. Eu falei: é sério? Folgado. Você queria melancia sem caroço? É, porque tem uva sem caroço. Eu queria melancia sem caroço, já tem também. Eu falei: sério? Mas que eu peguei a melancia, fiz outra coisa com a melancia. Folgado. Gente, é folgado. E Jonas era folgado. Mas aí o capitão desceu, olhou para ele e falou assim: você está dormindo aqui, folgado? Fazendo o que aqui embaixo, folgado? Ele falou: eu estou dando um cochilo. Estou dando um cochilo. Ele falou: rapaz, sobe para ajudar a gente. E quando ele sobe, ele não sabia que ia acontecer uma coisa estranha, porque isso é estranho. Se você olhar mesmo, é estranho. Quando ele sobe e vai lá para o convés do barco, ele chega lá. Aí o pessoal doido, maluco, já tinha visto todas as possibilidades do motivo daquela tempestade, de estarem perdendo com ele, era uma viagem de prejuízo. Aí eles começaram a lançar sorte. Minha mãe mandou dizer que essa tempestade está aqui por causa de você. Aí caiu no dedo em quem? Jonas. Aí, eu? É, folgado, é você mesmo. O mal que está aqui dentro é você. Pegou a galera, pega pelo braço, que eu pego pela perna, joga fora esse folgado. Jogaram ele. E o barco acalmou, a tempestade cessou na hora. Olha que negócio violento. Tem briga que não é nossa. Rapaz, não sei nem se isso dá para falar, mas eu vou tentar mais ou menos. Porque eu já fui resolver problema de casamento e depois sobrou para mim. Os dois ficaram no maior love e eu que fiquei como o maluco da história. Esse negócio de você ajeitar casamento dos outros é complicado, sabia? Porque na hora é assim: esse capeta aqui, pastor, isso aqui é um satanás. Aí vem o outro: não, satanás é ela. Aí você diz: tá, esses são 2 demônios, então eu vou orar e Deus vai queimar os 2. Aí você ajeita lá, e aí a barreira cai. Aí depois, quando eles ficam bem, ele fala assim: ó, o pastor me disse que você é isso, isso, isso. Aí ela fala: o pastor também me disse que você é isso, isso. Aí os dois se juntam e ficam contra mim.
vezes tem gente que vem pedir ajuda, mas ela tem o recurso, a ferramenta maior na vida dela, que é Deus. Irmãos, quando você entra numa peleja com Deus, você não precisa de mais ninguém não. Você e Deus é suficiente para vencer tudo que vier contra você. O que você pode fazer é o seguinte: consultar os profetas. Você pode consultar, é bíblico consultar os profetas. Eu perguntei para a Regina, as pessoas que faltaram, avisaram, justificaram? Porque quando você justifica, você está dizendo para o profeta: ó, ora por mim, mas eu não vou poder ir. Eu preciso, Joanilton, que você dê uma ligada agora, ao vivo, para sua irmã, que ela deve estar me assistindo. Eu orei por ela hoje, que ela estava com falta de ar, e eu falei para ela que até a hora do culto, ela teria que estar curada, tem que estar curada. Eu preciso que você ligue para ela agora, vai lá na sala, liga para ela, porque eu liberei uma bênção de cura sobre a vida dela, e eu preciso ver essa cura. Você só me traz o resultado: olha, está bem, está curada, está abençoada, porque é nisso que eu creio. Eu creio que Deus tem autoridade sobre a minha vida, sobre a tua vida. Eu fui desmanchar um ninho de Satanás lá no Rio de Janeiro, mas eu não voltei frustrado. Eu estava debaixo de uma direção. Eu recebi muitos incentivos para desanimar, mas eu ouvi a voz de Deus. Às vezes a pessoa que mais te quer bem não vai entender o que Deus está te pedindo. E eu vou dar um exemplo disso. Hoje eu fui resolver algumas coisas depois daquela hora, e aí eu perdi um grampozinho do capacete da moto. Aí eu falei: vou lá na loja da filha da Regina, da Renata, ver se ela tem. Ainda brinquei com ela, falei assim: Renata, não fala para sua mãe que eu estou aqui, senão ela vai mandar eu passar lá e eu já estou em cima da hora. E aí a Regina me chama e me empurra café lá na Honda. E tome café com leite, biscoito. Eu falei: eu só vim em você aqui, mas nada por uma casa. Aí eu fiz uma oração na loja dela, abençoei a vida dela, perguntei como é que está a sua vida. Aí eu disse assim para ela, falei: Renata, você sabe que você, a sua irmã, já frequentaram aquela igreja. E o sonho da sua mãe, do seu pai de criação, que é pai, é ver vocês na igreja. O que impede vocês na igreja? Eu vejo vocês nas redes sociais, em vários lugares. Você tem tempo para tudo, menos para Deus. Aí ela disse assim: meus filhos hoje vão na igreja. Eu falei: por que você não aproveita que seus filhos vão hoje e você vai também? Ela: não posso, segundo ela. Aí saí desse assunto, olha só, a mesma pessoa. Aí eu saí desse assunto e entrei num assunto melhor ainda, que é o que eu quero falar. Eu disse: Renata, se você fosse 10% da sua mãe, eu já estava feliz. Aí sabe o que ela me disse? 10% é muito. Eu só podia ser 2%, 5%, estava bom. Eu falei: por que você está falando isso? Ah, minha mãe é doente por Jesus. Minha mãe não perde um culto. Minha mãe, quando o senhor liga, marcando alguma coisa com ela, ela desmarca tudo dos outros e prioriza as coisas de Deus em tudo, sempre. Já teve tempo de eu ter ciúme do senhor, falando assim: aquele pastor está roubando a minha mãe. Não era Deus chamando a mãe dela para trabalhar, e a mãe dela deixou várias vezes a filha para servir a Deus. Tem uma história que eu vou contar outro dia, que não convém agora, é muito longa. Teve um dia que a Renata, a filha dela, chorou amargamente, pedindo assim: mãe, só hoje, não vai para a igreja. E ela disse: mesmo você chorando, mesmo você pedindo, mesmo você clamando, eu ainda vou para a casa de Deus, porque é lá que eu vou conseguir a tua vitória. Eu preciso ir para Nínive, porque se eu for para Tarsis, Deus não vai comigo, mas se eu for para Nínive, Deus vai comigo, e quando eu voltar, tudo vai estar resolvido, porque é lá que eu vou clamar por você. E quando ela voltou em casa, tudo estava resolvido. Esses são os Jonas da vida. Jonas não teima com Deus, não prorroga. E pelo contrário, diz: Senhor, eis-me aqui, vamos embora. O que é que o senhor quer mais?
Quando eu estou chegando em Campos, Geraldo, chegando em Campos, entrando mesmo em Campos, naquele ferro velho ali, aí Karina, a esposa do Geraldo, me liga, eu chegando, vai apagar um incêndio lá em Campos. Karina, pastor, pelo amor de Deus, eu preciso do senhor, gente, uma jovem tentou suicídio, cortou os pulsos. Eu falei, eu não estou indo em Guarapari, estou no Rio, mas eu vou ligar para a equipe. Ligamos para a equipe, não fiquei sabendo de nada depois. Quando eu terminei de apagar o incêndio, era 11h30 da noite. Eu cheguei 4 da tarde, 11h30 da noite. Eu terminei de apagar o incêndio e peguei o diabo, tipo uma cobra, pisei na cabeça 11 vezes. Aí terminei de matar a cobra. Quando eu vi que estava morta, eu falei, agora já posso ir. A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei a estrada foi pegar o telefone e ligar para essa menina que tentou suicídio. E a mãe da menina falou, olha, estamos no hospital, em observação, porque perdeu muito sangue, talvez tenha cortado os vasos sanguíneos. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta, tem previsão de você sair daí? Tem. Por volta de 1 a 1h30 vai ter alta. Pediram mais 5 horas de observação. Eu falei, então vai dar certo, porque eu estou saindo daqui agora 11 horas, 11h30. Por volta de 1h30, 2 horas eu devo chegar aí. Então não pega Uber, não pega nada. Ela falou, eu não vou pegar mesmo, porque eu não tenho dinheiro, não tenho carro, não tenho nada. Eu falei, então é de Deus. Segura que eu estou saindo de Campos, vou direto para o Uber de Guarapari. Saí daqui, mas olha, cronômetro de Jeová. A estrada parecia que Deus tinha mandado um batedor na frente, um anjo. Tirava caminhão, tirava moto, tirava da estrada, era só minha, Silvio. Eu só via aqueles olhinhos de gato ali sinalizados. E eu só do 100, 110, 100, 110, 100, 110. Vai lá pro Pardal, para! Depois de novo, passou o Pardal, vambora! Mas aí quando eu cheguei, eu olhei no relógio, isso eu acho lindo de Deus, quando você está na obediência. Aí eu olhei no relógio na frente do Uber. A hora que o médico falou que ia liberar era a hora que eu tinha que ter chegado. No cronômetro, o médico falou, vou liberar 2. Eu cheguei 5 para 2. Que isso, Jesus? Que coisa linda. Botei ela e a mãe dentro do carro e comecei daqui do UPA até a casa dela, de segunda e terceira. Não botei a quarta de propósito para o carro ir a 20 ou 30 para eu ganhar tempo. Porque eu falei, eu vou deixar para falar amanhã, outro dia, sobre esse ato que ela fez de tentar tirar a própria vida. É agora. Quem foge diz assim, amanhã, semana que vem, final de semana eu vou lá e falo com essa menina de novo. Aí até lá ela já morreu. Eu tenho que falar agora. Não importa se é 2 da manhã, se é 3, tem que falar agora. E eu comecei a pregar para aquela menina tanto que a mãe dela não parava de chorar. E ela seca e insensata, por um motivo. Estava sob efeito de remédios e muitas drogas de medicação. Para não ficar mal no bicho. Muita medicação. Mas olha como o diabo é sujo. Aí teve uma coisa que eu percebi, que eu sou muito observador. A mãe na frente, eu aqui e ela atrás. E ela entrou assim, ó, como se tivesse um efeito de droga, de remédio, e como se estivesse saindo do hospital mesmo, cara de hospital mesmo. Aí eu comecei a minha sabatina, falei, ó, Jesus te ama. Por que você tentou ter a sua vida? Nada vale o preço da sua vida. Acorda, mulher. Deus tem um caminho longo para você, você é nova. Deus tem algo poderoso para você. Comecei a pregar. Daqui a pouco eu estou olhando no retrovisor. Ela que estava grog, ficou esperta. E depois que ficou esperta, sabe o que ela fez? Pegou o celular e foi para o WhatsApp. E eu pregando sozinho. É sério. É bom você aprender essas histórias, dicionário. Aí eu falei, ei! Estou dando a carona, não pode usar celular no trajeto. Aí ela desligou. Será que você não percebeu que o diabo queria te matar hoje? Aí eu parei o carro, eu falei, agora vai ser diferente, é mocotó. Acorda, menina! Talita cume, levanta! Levanta-se, semblante, anda, menina! Se o diabo quer te matar hoje, vou falar uma coisa para você, irmão. Um dos piores tipos de pessoas são aquelas que o marido, a namorada ou o namorado deixou e ele disse que vai se matar por causa do outro. Eu não me mato, não. Minha esposa é muito linda, mas eu não me mato, não. Eu amo muito mais a minha vida do que a beleza dela. E ela também não é a última
Coca-Cola do deserto, nem eu também sou a última soda ou limonada ou limonete do deserto. Eu não sou. Nem quero que ela morra por mim. Ah, pastor, se você me deixar, eu vou morrer. Não, minha filha, não morre não. Vai ter um monte de gente que está no meu lugar. Morra não. A menina, não, porque eu estou me sentindo rejeitado. Que rejeitado, menino? Acorda! Jogaram Jonas na água. O peixe traga Jonas e coloca dentro do ventre. E por 3 dias, e aí a hermenêutica, a exegese da palavra, ela justifica o porquê 3 dias. Já era uma conjectura do futuro da ressurreição de Cristo, que ao 3º dia ressuscitaria. Não é à toa que lá no céu tem uma trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, eram 3 noites para as 3 pessoas trabalharem no coração de Jonas. Quem Jonas era? Eram 3 dias, cada dia para um dia para o Pai, um dia para o Filho, um dia para o Espírito Santo, para quando Jonas saísse dali, ele saísse cheio da trindade. Se você tiver uma experiência parcial com Deus, se você tiver uma experiência parcial, você não conhece Deus. Mas se você tiver uma experiência imparcial, o que é imparcial? Não estou entendendo nada, mas Deus está me levando. Eu não estou entendendo nada, mas Deus manda fazer assim. Parcial? Não, isso eu quero, isso eu não quero. Isso aqui é bom para mim, mas isso não é bom. Depois de 3 dias, escuta essa, 3 dias, Deus percebe no coração de Jonas, 3 dias, que ele deve ser devolvido para uma nova oportunidade. Irmãos, missionário, pega essa você. Quantas pessoas Deus já tirou da barriga do peixe, regurgitou, jogou na terra firme, saiu do meio da gosma, igual uma criança sai de dentro do útero, da placenta da mãe. E aí Deus falou assim: e aí, vai voltar para o peixe de novo ou agora vai fazer o que eu pedi? Não vou fazer o que o senhor pediu, não. Quê? Você falou que se eu tirasse você do ventre do peixe, você faria o que eu te pedisse. Graças a Deus, Jonas não fez isso. O que é que ele fez? Quando o peixe vomita, ele joga em terra firme, ele se limpa. Pois não, Senhor. Eis-me aqui. O que o Senhor quer da minha vida? Eu quero que você faça o que você era para ter feito desde o começo. Ou seja, Jonas, até agora você só perdeu tempo. Até agora você veio só lutando comigo, dizendo para mim o que fazer, como fazer, o dia de fazer. Até agora você não deu um passo na direção do que eu pedi. Agora você está começando do zero agora. Vou voltar à origem do que eu falei lá atrás. Vai para Nínive. Aí ele já tinha passado pela barriga do peixe, pelo sofrimento. Aí sabe o que ele falou? Nunca mais eu vou teimar com Deus. Eu vou. Tem gente que só vai na dor. É verdade. Tem gente que só vai obedecer a Deus na dor. Agora para pensar, não é uma frustração de Deus botar gente aqui dentro da igreja só debaixo da dor? Você acha que Deus quer pessoas aqui dentro da igreja pela dor? Não, Deus quer pelo amor, pela livre e espontânea vontade, pela decisão que Regina tomou de dizer assim: me dói sair da minha casa, ver minha filha chorando, mas eu vou porque eu amo muito mais o meu Deus do que a dor da minha filha. Jesus é muito mais importante para mim do que Renata. Eu te amo muito, Renata, mas Jesus é muito mais que você. Até porque você não é minha, você é dele. Foi ele que me deu. E se você quer ser feliz como eu sou, é só me segue. Hashtag cola em mim. Aí Jonas foi. Chegou em Nínive. Pregou. E aí eu passo uma pergunta para vocês. De preferência a gente começa dali do meio para trás. Do meio para cá ninguém fala. Só do meio para trás. Deu muita gente nesse culto que Jonas fez? Alguém sabe o que veio aí atrás? Jonas pregou lá em Nínive. Deu muita gente?
Tá bom, vamos pegar o pessoal do meio para frente agora. Deu muita gente no culto? Hein? A cidade toda? Peraí, missionária Noina. A senhora está me dizendo que um Guarapari, assim, de 130 mil pessoas, se ajuntou para assistir uma pregação de Jonas? A cidade toda. E é verdade que levaram cachorro, cabrito, cavalo, tudo. Até os animais levaram. Que isso? Aí Jonas termina de pregar e faz um apelo. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Todo mundo. Todo mundo levantou a mão. Aí Deus chega para Jonas e falou assim: missão cumprida, soldado liberado. Sabe o que ele fez? Ele fez o contrário de mim. Eu fico triste quando a igreja está vazia. Ele ficou triste quando a igreja estava cheia. Os pastores ficam tristes quando a igreja está vazia. Jonas foi o contrário. Ele ficou triste quando a igreja estava cheia. Porque Jonas não é como os pastores de hoje. Ele não olha quantidade. Aleluia! Ele olha a qualidade. Glória a Deus! E o que entristeceu Jonas, sabe o que foi? E o que fazia Jonas não querer ir, é que ele achava que as pessoas de Nínive não mereciam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando Deus libera ele, ele entra em depressão, fica debaixo de um pé de árvore, e ele era calvo, e um sol batendo na cabeça dele, e ele começou a ficar depressivo, cabisbaixo. E aí ele fez uma coisa que aponta para a depressão. Ele disse assim: Deus, se o Senhor puder, me mata hoje. Sabe, irmãos, eu não tiro o pedido dele, não acho o pedido dele injusto, não. Primeiro que ele obedeceu a Deus, pregou, salvou, missão cumprida, e ele morrer naquela hora que ele estava com tanto desgosto, ele estava morrendo debaixo da obediência de Deus. Ele só pediu, ele não fez como Judas, amarrou uma corda, se pendurou e se enforcou. Não, ele só falou assim: Deus, o Senhor é o dono da vida, tem como o Senhor me levar hoje? Não estou bem. Eu fiz uma brincadeira, Alberto, no dia que eu viajei, Heraldo. Eu fiz uma pegadinha lá em casa. Aí peguei uma caneta, peguei as minhas senhas de aplicativo. O celular não tem senha, nem graças a Deus tem senha. Aí peguei tudo. Já tem um testamento, já tem pronto o advogado, tudo certinho, mas eu falei, as senhas do aplicativo, tem que deixar tudo aqui, enfim. Aí eu falei assim, sério, eu falei, sério, eu falei assim, olha aqui, gente, eu sinto que eu vou morrer nessa viagem hoje. Não estava sentindo coisa nenhuma, eu só fiz um blefe. Falei, deixa eu ver como é que esse povo se comporta dentro de casa. Aí cheguei com meus filhos e falei assim: filho, Lucas, eu sinto que o pai não volta mais, a última vez você vai ver, quer me dar o último abraço? Ah, para! Ele disse que a gente não vai morrer não. Aí eu falei, para, pai. Maria ainda falou assim, me olhou para mim e falou assim: vaso quebrado não morre assim não. Deus conserta. Ei, vai, coisa nenhuma. Vai para a olaria de Deus. Deus vai consertar esse vaso. Para, vaso chato. Mas eu fiquei sério mesmo, sério, gente. Se quiserem, me crema meu corpo, ou se não quiserem cremar, que é caro, pega um caixão daquele da prefeitura mesmo, daqueles MDF, bem fuleiro mesmo, e bota lá dentro. Mas hoje é o último dia que você me vê, tá? Tchau! Irmãos, eu esperava, sabe o que? Assim, uma mega despedida, tipo assim, fogos, choro, pranto, todo mundo, meu Deus, é a última vez que eu vou te ver. Ninguém me levou sério. E eu falei, Senhor, depois que eu saí, Alberto, eu falei, Senhor, e se eu for morrer mesmo? Eu achei o diabo no meu ouvido, eu falei, e se eu for morrer mesmo? Aí eu fui e cheguei lá, Heraldo. Quando eu cheguei lá em Campos, aí as pessoas chegaram para mim e falaram assim: chegou? Eu falei, cheguei. Aí estou falando, você fica brincando com as coisas de Deus, você não ia morrer coisa nenhuma. Eu falei, não, eu sei, mas é que Deus falou, igual Jonas aí, depois que eu pregar, depois que todo mundo aqui aceitar Jesus, aí na volta eu vou pedir a morte e Deus vai me matar. Eu vou morrer na volta, não é na ida. Aí eu joguei outra tensão, eu vou morrer na volta.
Aí eu também fiquei com medo. Não, eu falando para eles, mas eu também com medo de mim mesmo, entendeu? Eu mesmo com medo da brincadeira. Eu falei assim, ai meu Deus, não posso fazer ultrapassagem esquisita, tem que respeitar a velocidade. Eu mesmo liberei uma palavra, que eu vou morrer já. Eu mesmo falei que eu vou morrer. E vai que Deus leva isso a sério. E Jonas falou isso, falou assim. Mas ele falou sério. Me mata. Porque o Senhor me mandou para mim, tudo bem, todo mundo aceitou Jesus, mas eles não te merecem. Daqui a pouco todo mundo vai esquecer do Senhor. Aceitaram o Senhor agora, porque estão precisando do Senhor, mas daqui a pouco eles vão esquecer do Senhor. Domingo eu vou trazer uma palavra aqui sobre controle e equilíbrio emocional. As passagens de Jesus, as tentativas do inimigo de desestabilizar a mente de Jesus, eu vou mostrar todas elas para vocês. Quando a pessoa desestabiliza você, você quer morrer. Foi o que aconteceu com Jonas. O inimigo desestabilizou tanto Jonas que ele falou para Deus assim, eu quero morrer. Aí sabe o que Deus fez? Deus fez sair um pezinho de árvore, assim, uma mamoeira. E a mamoeira veio e fez uma sombra na cabecinha dele, porque estava doendo muito só, não tinha protetor, nada. Aí fez uma sombra na cabeça de Jonas. Aí deu uma refrescada, irmão. Aí depois Deus pegou a mamoeira, arrancou, quebrou e matou a mamoeira. Aí Jonas falou assim, o senhor matou a mamoeira, estava fazendo sombra para mim. Poxa. Aí Deus falou, se você gostava da mamoeira que estava fazendo sombra, quanto mais aquelas 155 mil pessoas que estavam lá em Nínive. Se você teve pena da mamoeira, como eu não teria pena de Nínive? Entendeu agora, Jonas? Aí Jonas, agora eu sei o valor da vida e o valor das coisas. Sabe por que a gente está de pé? Sabe por que o mundo ainda, a Saraiva, o fim dos tempos não chegou ainda? Porque tem pessoas como você que ainda está vindo para a igreja orar e clamar. Sabe por que o pior não aconteceu na tua casa? Porque você deixou de ser Jonas Fujão e passou a ser um Jonas alistado no exército de Deus e tem feito a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus, quem busca primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Fique na direção de Deus. Venha para a casa de Deus por prazer, por amor, por paixão, por desejo, nunca por obrigação. Porque a sua presença aqui por obrigação ou pela dor é simplesmente uma barganha que você veio fazer com Deus, ou fingir que veio buscá-lo. É por isso que Deus falou assim, o meu Pai está procurando verdadeiros adoradores. Quem são os adoradores? Os que buscam em espírito e em verdade. Quando fala em espírito e em verdade é de sinceridade. Não é para ocupar, eu tenho que ir quarta-feira, porque senão o pastor vai ligar para mim. Não, irmão, quando eu ligo para você, eu estou preocupado com a sua alma. Quando eu estou ligando para você, eu estou preocupado com se está acontecendo alguma coisa com você que eu não sei, para poder te ajudar. Quando você não vem, quem perde é você, não sou eu. Sabe qual foi a conclusão que eu cheguei essa semana da vida? Eu fiz uma tese, segunda-feira para cá, da vida. Que a vida não é tão complicada. As pessoas complicam a vida. Eu tenho uma amiga, ela não é daqui de Guarapari, não vou dizer de onde é não, ela não é de Guarapari. Eu tenho muito medo de conversar com ela. É uma mulher. Por que, pastor? Porque para ela me dizer que a toalha está aqui no chão, ela leva 3 horas para me contar isso. 3 horas para dizer que a toalha está no chão. Ela pega uma história, velho, ela bota 25 histórias dentro de uma história para chegar na história da toalha. Aí eu não aguento. Isso me desgasta. Também não precisa ser rápido. Ó, a toalha pegou no chão, então tchau, tchau. Não. Seja equilibrado, objetivo, sensato. Porque isso dá medo. Isso desgasta. Porque
está falando isso, pastor? Porque às vezes as pessoas pegam uma história, botam dentro de outra história, 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 e daqui a pouco bota tudo dentro do liquidificador e bate. Eu lembro quando eu era pequeno, eu estudava numa escola, que inclusive tem um nome aqui também, Costa Silva, lá em Aracaju, Sergipe. E eu lembro que na hora do recreio, eu tinha umas moedas, e eu não tinha dinheiro para salgado e refrigerante, eu só tinha do refrigerante. Mas eu gostava de todos os refrigerantes. Eu gostava da Pepsi, eu gostava da limão, eu gostava da Fanta, eu gostava da uva. E eu era o único da minha sala que fazia o que eu vou falar para vocês agora. As outras pessoas normais vinham, pegava coca, enchia, saía. O outro pegava limonada, enchia, saía. O outro pegava Fanta, enchia, saía. Eu não. Eu, um pouquinho de coca, um pouquinho de Fanta, um pouquinho de limão, eu fazia uma misturada. Um pouquinho de cada uma. Ó, ficava um refrigerante esquisito. Tem gente que faz isso da sua vida, da sua história. Vai contando coisas esquisitas. Bota Fanta, bota coca, bota refrigerante, bota um chamate leão, bota Guaravita, Mineirinho, Uai. Aí vai misturando. Aí você pergunta assim: que refrigerante é esse? Que vida é essa sua? A minha vida? A vida é uma lenda, é um livro de 10 páginas, não é nada, é um livreto, coisa simples. Eu tirei um fardo da minha cabeça essa semana, tirei um fardo. Eu nunca tive tão bem na minha vida. Eu estou com a sensação que eu ganhei na loteria esportiva. Tipo assim, sabe? Estou muito bem. Com algo que eu tinha direito e que me foi negado, mas o Senhor me deu e acabou. Estou livre. Estou de bem com a vida, de bem com Deus, de bem com o altar, sem pecado nenhum aqui no altar. E se tiver, Deus me mata aqui agora. Mas sabe uma sensação boa? Você só encontra respostas, as verdadeiras respostas, em Deus. Às vezes até os seus melhores amigos vão falar coisas que você quer ouvir, não que você precisa ouvir. Ou vão falar coisas lindas para você. Tinha momentos que Jesus afagava o coração dos discípulos, assim, a época que ele batia nos discípulos. Eu vou falar sobre isso domingo. Teve um dia que Jesus pegou na mão de Pedro e disse: homem de pequena fé, vem para cá, eu vou te salvar. Mas teve outro dia que Jesus chegou para esse mesmo Pedro e falou: sai de perto de mim, Satanás. Era o mesmo cara, era o mesmo professor, era o mesmo aluno, mas eram situações diferentes. Mas as situações diferentes permitia palavras diferentes. Mas nos dois momentos, sabe o que tinha em comum nos dois momentos de Pedro? Tanto pegando ele nas águas, como repreendendo ele, uma verdade de Deus. Porque Jesus trabalhava com a verdade. Quando Pedro errava, Jesus dizia: Pedro, você está errado. Mas quando Pedro acertava, Jesus dizia: Pedro, você acertou, cara. Dói ver você falar isso, mas você acertou. A oração melhor que você faz na sua vida é aquela que Davi fez. Uma vez Davi, em 1 Crônicas capítulo 21, Davi foi contar o povo e Deus não gostou e foi lá e matou 70 mil soldados. Aí Davi fala uma frase que eu termino aqui agora, Regina, a mensagem. Davi chamou Deus e falou assim: Deus, por que o Senhor está matando eles? É porque você pecou. Olha o que Davi falou: se foi eu que peguei, então não mata eles, mata eu. Olha que coragem e justiça. Ele foi justo. Se foi eu que dei a ordem, eles são meus comandados, para que matar ele? Mata eu. Aí Deus chega para o anjo e fala assim: basta. Ou seja, ele já está reconhecendo que isso aqui é fruto do erro dele. Às vezes você mata muita gente com as suas historinhas, e a história não é tão complicada, é simples e pobre e medíocre. Só tem uma coisa que liberta, segundo as Escrituras: a verdade. João 8, 32. Aí no João 8, 44, diz que a mentira
Dizem aí no mundo que a mentira tem perna, mas eu conheço algumas mentiras que tem perna longa. Corre até hoje. Se deixar, morrem na mentira. Porque não se incomodam mais. Não sentem mais o Espírito Santo falando. Pague o preço. Eu tenho um irmão aqui na igreja, que está aqui conosco, não vou citar o nome. Está pagando o preço da verdade. Você sabe o que é a verdade? É o cara chegar assim, ó, na cara dele e falar assim: diz isso! Ele falou: fiz. Tudo desabou ao redor dele por ter falado a verdade. Mas eu falei para ele: você sabia que se você tivesse falado não fiz, todo mundo estava com você até hoje, mas você também estaria condenado no inferno. Você ia estar de boa aqui, mas com Deus você ia estar ruim. Ontem eu vi uma matéria, meu diácono, achei muito legal essa matéria. Essa é nova. Um preso, encarcerado, quando ele sai da cadeia e vai para a audiência de custódia, que é a primeira audiência que o juiz vai ouvir, ele vai dizer se solta ele ou não, ou se ele vai ficar preso até o julgamento. Na audiência de custódia, os malucos lá de dentro da cadeia ensinaram o seguinte: agora tem uma técnica que é assim, ó. Quando você vai, aí deixa você na salinha lá no fórum, você pega algum lugar no fórum, seja onde for, pode ser uma quina, isso aqui, ó, pode ser o que for. Você bate a cabeça, bate o nariz, bate a boca, você arranha seu corpo e vai. E quando chega na hora da audiência, o juiz fala: processo número 16634000124/32, por favor, entra. Aí o preso já entra todo machucado. Aí os agentes estão ali, ficam perplexos. Aí quando chega lá no juiz, o juiz pergunta: por que você está assim sangrando? Eles me bateram e falaram para eu confessar o que eu não fiz. Aí o juiz disse: olha, vou prorrogar essa audiência e vou deixar para outro dia, até que se apure os fatos e que você faça um novo depoimento, porque esse depoimento que está aqui nos autos eu vou desconsiderar ele. Mas era tudo mentira do preso. E o juiz caiu nessa. As mentiras que parecem verdade. E o preso, quando veio o gênero sair assim, ai meu Deus, deu certo. Eu como? Agora, chega no madinho na frente do juiz: doutor, não fiz não. Eu sou bonzinho. Sou um de Deus, da igreja. Só Deus sabe quem somos nós. Coração é terra que ninguém conhece, só Deus. Vamos finalizar? Vou pedir a irmã Mel para fazer a interrupção para a gente poder finalizar o nosso culto e agradecer a Deus. Tem alguém aniversariando essa semana, esse mês? Mesmo que seja esse mês, pode deixar o nome, pode finalizar os dois, e a gente vai estar orando por vocês. Amém?